Olá! O Câmara Notícias começa agora com as principais notícias da semana. TV Câmara completa 10 anos. Uma década de informações à comunidade. Esse é o marco que a TV Câmara Bagé atinge no dia 4 de novembro. A estreia do canal aconteceu em uma transmissão ao vivo, durante uma sessão especial em 2010, quando a presidente da Casa Legislativa era Adriana Lara. Quando eu fui presidente do Legislativo, no ano de 2010, nós tínhamos um recurso que ele poderia ser aplicado só em divulgação das ações do Legislativo, né? Ou também eu poderia utilizar esse recurso, que era em torno de 200, 300 mil reais, para poder ter um canal de comunicação direto. E foi isso que, com muita ousadia e podemos até dizer visão de futuro, nós fizemos. Tivemos ousadia porque para tu fazer uma TV Câmara, tu precisava ter coragem. Era apenas 13 em todo o estado e Bagé foi a 14ª. Nós reunimos toda uma equipe técnica, ouvimos as pessoas, né, nos cercamos de funcionários competentes na Câmara de Vereadores, e aqui eu cito ali o seu Armandino, o Batista, e pessoas que nos ajudaram a poder colocar esse projeto em prática. Então, a TV Câmara, ela é um canal que ela leva a informação, é um canal de transparência, porque ele aproxima o vereador, né, da sua comunidade, da sua população. Ela faz com que a população possa também acompanhar o trabalho do Legislativo. A TV Câmara criou empregos e trabalhos, né, como vocês, que hoje trabalham na TV Câmara, porque ela foi criada 10 anos atrás. Ela leva informação, ela gerou trabalho, ela leva a memória, ela guarda. A TV Câmara é a guardiã da memória também de Bagé, porque no momento que ela ouve as pessoas, que ela guarda, ela é a guardiã da cultura, da memória, da informação, isso é um legado. Isso é um legado para as próximas gerações que estão vindo aí, né? Quem é o guardião dessa memória, dessa cultura, é algo importantíssimo para essas novas gerações. Então, a TV Câmara, ela teve e tem esse objetivo de aproximar o Legislativo da comunidade. E, ao mesmo tempo que aproxima, ela também, através dos seus programas, e eu acompanho que vocês estão com uma grade de programas bem interessantes, de entrevistas, enfim, de programas que possam levar cultura, que possam levar conhecimento e educação. Hoje, Fábio, a TV Câmara, e foi a primeira, gente, a primeira do Rio Grande do Sul. Hoje, nós temos aulas online, videoaulas que são gravadas pela nossa equipe, pela equipe da TV Câmara, e que vão ao ar toda terça e sexta-feira. Toda terça e sexta-feira, pela manhã e pela tarde. Ou seja, a TV Câmara de Bagé tem um papel fundamental na vida dos bagenses, na cultura, na educação, na politização das pessoas. O primeiro coordenador foi o servidor João Batista Benfica. A equipe inicial contava com 5 profissionais de comunicação, em um convênio realizado com a Universidade da Região da Campanha, a Urcamp. Faziam parte do grupo um editor de vídeo, uma intérprete de Libras, um cinegrafista e 2 estagiárias do curso de Comunicação Social. Uma época de muitos desafios. A maior dificuldade foi sair do zero, né? Porque a TV Câmara foi uma ideia da então vereadora Adriana Lara, que era a presidente, e foi uma decisão política dela de fazer a TV Câmara em Bagé. Ou seja, o ponto era um zero absoluto. Então, era preciso achar o espaço físico na Câmara, o que, para quem conhece a Câmara, sabe que isso é dificílimo de encontrar, né? A gente teve que inventar esse espaço onde é a TV, que, por sinal, é um espaço que, a rigor, oferece poucas condições de trabalho, é muito apertado, muito estreito, muito apinhado, enfim, né? Mas foi o espaço que se tinha e é o espaço que se tem
até hoje. O segundo grande desafio foi montar tecnicamente, quer dizer, foi escolher os equipamentos, definir quantas câmeras, quantos tripés, quantos microfones, quantos isso, quantos aquilo e tal. Então foram decisões meramente técnicas. Assim, a gente precisou colocar uma antena de micro-ondas aqui no teto da câmara para enviar o sinal para o morro da TV, porque lá o sinal tinha que entrar no canal 16 da NET. Então isso é uma coisa que a gente teve que resolver para conseguir viabilizar. E, fora isso, comprar a programadora, por exemplo, essas coisas todas que têm a ver com a produção de conteúdo. Depois disso, se teve que montar a equipe, o que também, num órgão público, é uma dificuldade, porque tem uma vedação para a contratação de pessoal. Então, a gente fez um convênio com a Urcamp, e a partir dali a gente teve estagiários, contratou, através da Urcamp, 1, 2 ou 3 funcionários, e assim por diante. Inicialmente, a programação era de 5 horas, das 7 da noite até a meia-noite, somente pelo canal 16 da NET, dividindo a transmissão com a TV Assembleia. Ao longo dos anos, a TV Câmara foi conquistando telespectadores, especialmente a partir das transmissões que acontecem aqui no plenário. Transmitir as sessões ao vivo é uma das principais funções de uma TV legislativa, ou seja, dar transparência aos atos dos vereadores durante as sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais. A TV pública também tem o compromisso de mostrar à comunidade onde está inserida, com programas sobre cultura, educação e cidadania. Então, há 10 anos antes, a comunicação era através de informativos, que era feito pelos servidores, o que o vereador, com o pronunciamento dele na Câmara, era transformado em frases, muitas vezes soltas, num informativo que ia para a imprensa. Ou as pessoas tinham que estar aqui, na Câmara, presencial, para ouvir o que o vereador tivesse, suas bandeiras, enfim, seus pronunciamentos fortes, mas era muito restrito. No momento que veio a TV Câmara, e foi um processo até muito demorado, porque não foi fácil, é todo um encaminhamento muito, a burocracia é muito grande para isso aí, para termos na época a TV Câmara, e com ela foi um plus a todos os vereadores. Hoje, e a partir daquele momento, o vereador está em todas as casas da população e fora daqui. Se nós estivermos lá, na fazenda, seja onde for, tu estás assistindo a TV Câmara. E a população pode acompanhar os seus vereadores, acompanhar os políticos, fazer comparativos e também poder saber o que está acontecendo no mundo político. Depois de 6 anos de atividades, em 2016, foi realizado o primeiro concurso público para o preenchimento de vagas em funções específicas para a TV Câmara. A TV chega aos 10 anos de atividade, transmitido em sinal aberto digital durante as 24 horas do dia, além de continuar apresentando sua programação no canal 16 da NET. Ao longo dos últimos 4 anos, foram feitos investimentos significativos no parque de equipamentos de transmissão e nos estúdios da emissora, para a migração para o sinal digital, e também para a emissora se adaptar às novas tecnologias e oferecer ao seu público telespectador uma programação com qualidade de imagem e som nos mesmos padrões de todos os canais digitais. Servidores da Câmara são homenageados pela vereadora Sônia Leite. O Dia do Servidor Público foi criado pelo artigo 236 da Lei 8.112 de dezembro de 1990, afirmando que 28 de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público no Brasil. Embora criada a data por lei federal, a comemoração abrange também os que exercem suas funções no âmbito de estados e municípios. A vereadora Sônia Leite prestou uma homenagem aos funcionários da Câmara de Vereadores.
Ela passou em todos os setores para distribuir um certificado alusivo à data. Eu gostaria que essa homenagem fosse feita em alto estilo, mas a pandemia não nos permitiu que isso ocorresse. Mas estou passando de setor em setor, fazendo essa homenagem merecida a cada um deles e também agradecendo aos presidentes que por aqui passaram, aos vice-presidentes, a todos os vereadores e aos servidores, né, que pela data do dia 28 de novembro, que é o dia do servidor público, a minha homenagem a todos os servidores, mas hoje em especial aos servidores da Câmara de Vereadores, que foi onde eu convivi de perto, no dia a dia, cumprindo, bem dizer, o horário das 8 a 1, ou muito mais, muitas vezes, sendo aqui a minha segunda casa. Em mais uma reportagem sobre Outubro Rosa, conheça o projeto Segura. Transformar a dor em amor. Foi isso o que a Lúcia fez há 2 anos, quando criou o projeto Segura. O projeto Segura, então, a finalidade dele é doar uma bolsinha para as mulheres que fazem cirurgia por câncer de mama, né? As que tiveram câncer de mama e fizeram a cirurgia. Tá? O que me levou a isso? Eu fui diagnosticada com câncer de mama em finalzinho de 2017. Comecei em 2018 o meu tratamento, fiz químio, e depois eu fiz 2 cirurgias em julho de 2018. E dessas cirurgias, eu fiquei entre as 2, né, 1 mês com o dreno. Né? O dreno, então, é um dispositivo, né, médico que a gente fica para sair os líquidos ali da cirurgia, não inchar e tal. Mas essa história de ficar com o dreno tanto tempo me mobilizou e de ver as pessoas. Eu via mulheres na sala de espera, lá onde eu faço o tratamento, em um saquinho de supermercado com aquele dreno, ou com bolsas enormes. E aquilo foi me mobilizando, mas a gente tem que estar, né, não sair de casa por causa do dreno. E pode, né? A mulher pode caminhar, mas é uma coisa que dificultava. E aí veio a ideia. Eu comecei a pesquisar materiais, pedi para uma amiga que é costureira, me ajudar, começamos a fazer as primeiras bolsinhas, mas até a gente chegou a uma ideal, que é essa que hoje está sendo mandada fazer. Né? Como é que eu faço? Então, eu mando fazer num site lá que já faz desde 2 anos, nós já temos o projeto, e o financiamento disso, né? Muitas vezes eu peço para meus amigos e a minha família. Vou começar a fazer as bolsinhas e aí o pessoal vai doando quanto quiser, quanto der, quanto puder, e as coisas vão acontecendo. Nós já entregamos nesses 2 anos 500 bolsinhas, tá? Depois vocês podem ver, ela mudou um pouco de cor, a gente vai dando uma mudada para ver qual é a que é ideal também. E as mulheres, eu acho assim, que se beneficiam, por quê? Por isso que o projeto é seguro, porque a gente se sente mais seguro. A gente está com aquele dispositivo, é um pouco desconfortável, com certeza, né? E então a gente fica insegura, né? Medo, dor, né? Comigo aconteceu quase um acidente meio complicado na época que eu estava, né? Uma pessoa sem querer, eu pendurei minha bolsinha, isso que eu já usava uma bolsinha, mas eu pendurei a bolsinha para me pentear e a pessoa passou. E foi o dreno, né? Deu tempo de segurar, mas eu já sei disso, conversando com outras mulheres e os profissionais, que acontece, cai o dreno, vai embora, tem que recolocar muitas vezes, né? E que é complicado. E nesse sentido, o que eu também senti, assim, que o câncer de mama, o câncer em geral e o de mama, porque é o meu, a gente acha que a gente pode ficar insegura, isolada, né, sem força, e a gente muitas pessoas, né? Se a gente pensar que esse ano, para o Brasil, estão sendo esperadas 60 mil mulheres com câncer de mama, então eu não estou isolada. Só no Rio Grande do Sul, 6 mil e tantas mulheres. Então, não sou eu, não caiu o raio em cima de mim por desgraça, não, é eu e mais 5 mil. Né? Mas que isso, assim, que a gente, na época o diagnóstico é o pior, né? Tu te sentires, tá com câncer. Né? Pô, aí o mundo cai aqui.
Mas cai naqueles minutos, cai naqueles dias que é os inícios. Depois as coisas vão, né? Se tu tem certeza, assim, se tu tem firmeza nas pessoas que tu escolhe para te tratar, nas pessoas que tu confia. A família é super importante, o apoio dos amigos, assim, que eu sentia muito, amigos que estavam longe se reaproximaram, amigos que sempre estiveram juntos se uniram mais ainda, nós enquanto família. É um desafio para todo mundo, né? Mas não é impossível de passar, e não é impossível de passar bem também, né? A gente dá prioridade, eu dou prioridade para os serviços, né? No caso aqui em Bagé, então, tem na Santa Casa, lá no serviço no setor onde fazem a cirurgia, o pós-cirúrgico. Tem no Sion, também onde elas vão consultar depois. E tem no Unacom, se precisar. E no HU também, fica lá no bloco cirúrgico. E em outros lugares que elas já vão, né? Eu já enviei para Pelotas, aí eu entreguei para os profissionais que me pediram lá, que fazem a cirurgia, são cirurgiões oncológicos. Lá em Rio Grande, na Santa Casa de Rio Grande, na parte da oncologia também, normalmente tem. Né? E outros serviços que já foram, eu já mandei para uma mastologista em Cuiabá, outra em Brasília, né? Elas que ficam responsáveis. O que a gente pede? Que alguém fique responsável para a entrega dessas bolsinhas para as mulheres, porque, a princípio, é para quem faz por cirurgia por câncer de mama, porque o dreno é colocado em outras cirurgias também. Né? Mas a gente não tem pé ainda para todo mundo, né? Então... Quem sabe, então, assim, alguém que fique responsável, isso é importante, assim, responsável de entregar, são para todas as mulheres, outra coisa que é importante, independente de ter ou não ter convênio, ser SUS, ser particular, para todas as mulheres, porque a gente quer que todas se utilizem disso. A grandíssima maioria das mulheres, algumas não, mas passam pela cirurgia. Muitas não vão usar o dreno também, porque depende tem que fazer... Normalmente o dreno é usado quando faz a drenagem axilar, que tem linfonodos e tal, que retiram, né, que precisa usar. Mas é importante, né? E até para ela se sentir acolhida e assim que não está sozinha, tem outras pessoas também pensando isso a gente acha importante, né? Tem alguém pensando, além daquela equipe com ela, mas alguém que também já passou, alguém que está nessa, que já passou, que possa ajudar um pouco, nem que seja, né? Para as pessoas. A partir da própria experiência, Lúcia proporciona que outras mulheres tenham mais conforto ao enfrentar um câncer de mama. Foi uma surpresa, né? Porque em toda a família eu sou a primeira, né? Daí quando eu senti o nódulo e aí fiquei meio assim, fiquei escondendo uns meses. Daí quando eu vi, ele veio mesmo, aí eu fui no médico e ele fez o exame, né? A gente fez as biópsias e deu que era maligno, né? Na hora que tu recebe o diagnóstico é horrível, tu não sabe o que... Mas depois vai passando, né? A gente vai... O tratamento do câncer, eles são 3 etapas e não é fácil. Nenhuma delas é fácil. A primeira cirurgia, depois a quimioterapia, depois a radioterapia. E não é fácil. Sim, na primeira cirurgia eu não cheguei a usar, porque eu comecei aí... também até mesmo porque a Lúcia, que é a do projeto, a gente teve o diagnóstico quase juntas, né? Depois que ela criou. Na segunda cirurgia que eu fiz, aí sim, eu fui ao Sion, né? E aí eu estava com a psicóloga e andava com o meu dreno, e ela foi lá e trouxe a bolsinha e me deu. Para mim foi maravilhoso, porque aquilo... Não é que a gente tenha a vergonha de usar, mas pelo menos ele fica guardadinho ali, né? E a gente pode pendurar a bolsinha, a gente pode fazer o que é o serviço da gente, tudo. Para mim foi maravilhoso. Eu acho que foi muito bom. Eu já usei 4 vezes a bolsinha, porque eu já fiz 4 cirurgias e cada vez que eu faço eu tenho que colocar o dreno, porque a gente fica com dreno quando faz a mastectomia. E a bolsinha foi tudo de bom, porque a gente andava com ela na sacolinha de plástico, na sacolinha de papelão, e ali tu coloca, eu acho assim, maravilhoso. O projeto conta com a ajuda dos amigos e da família, mas quem quiser ajudar pode acessar as redes sociais, Instagram e Facebook do projeto para entrar em contato com a Lúcia. A pessoa tem me procurado pelas redes sociais, né? Por que a gente tem redes sociais? Assim, para divulgar o projeto nesse sentido, das pessoas que quiserem receber as bolsinhas e a gente tiver ao nosso alcance, ou quiser ajudar, pode entrar em contato com a gente, que a gente dá um jeito. E, né, tem ali Projeto Segura no Facebook,
no Instagram, e é importante isso. E as mulheres que usaram, que a gente pede até umas fotinhos, porque a gente vai catalogando, a gente, mas pede para ficar com isso registrado, né? Pode mandar também por ali, né? Quem já usou aqui em Bagé. Eu sei que aqui em Bagé tem muitas pessoas que usaram, eu não as conheço, né? Muitas vezes meu tratamento eu não fiz aqui, mas quando eu chego lá onde eu fiz o tratamento, eu sempre mantenho lá em Porto Alegre, lá no Núcleo Mama do Moinhos, né? Sempre tem bolsinha. Esses dias eu cheguei para consulta e tinha uma moça sentada com a bolsinha. Ela disse, Mara, muito bom, a gente realmente fica ali, tá dentro, a gente sabe que ali tá acomodadinho. Então, ela contou uma história que tinha a gata dela ficava encantada com a história do caninho que saía, né? Que o gato queria pegar e ela socava lá para dentro, botava e fechava. Para quem está enfrentando um câncer, fica a mensagem de 2 mulheres guerreiras que entendem que é preciso uma forte corrente de solidariedade e amor. E atenção para ter um diagnóstico precoce no enfrentamento da doença. Era final de ano quase, daí eu, para não atrapalhar as festas de final de ano, férias da família e tal, coisa, né? Eu deixei, aí ficou 1 mês, ficou 2 meses. Quando eu senti que ele já tinha um tamanho bem avançado, o meu tumor era de 5 centímetros. Graças a Deus a gente fez tudo que tinha que fazer rápido, foi bem rápido. E estava só ali, entendeu? Estava localizado ali. E a gente foi, né? Enfrentou. Então, eu tinha essa coisa de não fazer o exame. Eu não fazia o exame. Até então, eu nunca tinha feito o exame, né? E eu tinha 49 anos quando eu descobri, quando eu fui diagnosticada. Então, é muito importante, porque eu peguei a tempo ainda, né? Foi, apesar dele ter sido grande, a gente ainda conseguiu. Então, quer dizer, hoje eu estou bem. Eu estou curada, praticamente curada. Eu ainda estou em tratamento de 5 anos, que a gente tem que fazer a medicação, faço meus exames todos os meses. Mas eu acho assim, ó, que toda mulher tem que se cuidar. Eu tenho uma filha com 25 anos e a gente já está com olhos atentos a isso. Hoje a gente já está mais... A gente já, né? Cuida, então, o diagnóstico precoce. Sigam firmes, né? É difícil, mas não é impossível de passar, como eu disse, não é impossível de passar bem nisso. Sigam firmes, tenha confiança, uma coisa assim, confiança, confie no quem tu elegeu para te tratar, né? E eu acho que assim, os amigos, a família, o entorno assim, próximo, né? Pode ser, não precisa ser muito, pode ser pouco, mas que estejam junto, né, nessa hora. E fica firme, faz o que está com vontade, não faz as coisas que os outros mandam, não dá bola para o que falam, porque a minha médica primeira, que comecei a mastologia, ela sempre dizia que, olha, vão te falar um monte de coisa. Principalmente as vizinhas, as comadres, né, vão abrir a porta da casa e dizer assim, a fulana morreu de câncer de mama, né? Hoje tem ainda o tratamento, a sobrevida, mesmo as metatáticas. Hoje tem vários exemplos aí que estão há 10, 15 anos vivendo com câncer de mama metatático. Então, que não é para se desesperar, né? Eu sei que não é fácil, mas... eu acho que dá para ir tranquilo. Livro sobre futebol na neve, que inclui o Grêmio Esportivo Bagé na história, é lançado na Rainha da Fronteira. Pé Frio, Futebol e Neve no Brasil, é o nome do segundo livro de Henrique Porto. O autor veio a Bagé fazer o lançamento do livro na quinta-feira, 15 de outubro. O trabalho é resultado de 4 anos de pesquisa e resgata detalhes de 8 partidas realizadas no Brasil com neve, algumas delas acontecidas na década de 70. A ideia surgiu quando Henrique pesquisava sobre o seu time do coração, que é o Juventus de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O livro traz ainda um resgate histórico de todos os jogadores envolvidos nas partidas, com nome completo, data de nascimento, clubes por onde passaram, de homenagear quem não é tão conhecido. O Grêmio Esportivo Bagé também tem espaço entre as páginas. Sim, o Grêmio está no livro, né? Ele jogou contra o Caxias, do Felipão. O Felipão estava naquele time lá, era o zagueiro central daquele time. 30 de maio de 79 foi a partida, e eles saíram daqui de Bagé para jogar então, lá em Caxias do Sul. Aí o pessoal que foi daqui de Bagé para lá, tem uma história também engraçada que o Julinho, o jogador, me contou, que a maioria era aqui da região e não saía muito aqui da região. Então quando chegou em Porto Alegre, que era mais ou menos o meio da viagem, o treinador levou eles para conhecer o aeroporto de Porto Alegre,
que a maioria não conhecia, nunca tinha visto um avião, um aeroporto, né? Então eu levou o pessoal para conhecer. E aí, enquanto isso, o Aita, que estava na Serra, em Lua de Mel, estava em Gramado, aí ele foi lá direto para Caxias disputar a partida. Terminou 1-0 esse jogo para o Caxias, né? Derrota por 1-0, mas é um jogo que entrou para a história então do Grêmio Bagé, clube centenário aqui da cidade, né? Esse ano fazendo centenário. Então é uma partida que entra para a história do clube por essa peculiaridade. Algumas figuras muito conhecidas no mundo do futebol têm situações relatadas no livro, assim como casos curiosos. Bom, o Felipão eu entrevistei para o livro, tem um capítulo que fala especificamente sobre o Felipão. Paulo César Caju, que é um jogador famoso, jogou pelo Grêmio também na neve, né? Aquele time todo do Grêmio que jogou contra o Esportivo em 79, era um time muito forte, Tarcísio e outros jogadores que tinham lá. Tem a história de um goleiro que vestiu meia calça para jogar, ele via as mulheres no baile com meia calça e elas não passavam frio, então ele achou também interessante usar meia calça para jogar. Teve história de jogador que tentou chorar e as lágrimas congelaram porque estava muito frio. Tem várias histórias que surgiram ali a partir das pesquisas, né? Mas o jogador famoso mesmo é o Filipão e o Caju que estão nesses jogos. Hoje, possivelmente, estes jogos não aconteceriam com neve. Não por alguns motivos. Primeiro, porque hoje em dia adiaria os jogos, né? Seriam adiados. Outro, porque teve uma mudança de calendário no Brasil. Nessa época, os jogos aconteciam no meio de semana, que eram dos campeonatos estaduais. Então, todos os jogos são válidos para o campeonato estadual, gaúcho e catarinense. Hoje em dia, meio do ano é mais campeonato brasileiro. Então, se joga menos no meio de semana, né? E outra questão, tem uma faixa no Brasil onde é propício nevar. Então, tu pega ali Caxias do Sul, né? Tu pega Chapecó, Lages, são cidades onde costumam ter mais neve. Só que esses times já não disputam mais Série A, Série B de brasileiro. Série B ainda tem, né? Mas Série A e tal. Então, é difícil tu conciliar a questão da neve. Aí, desde 79 que não acontece mais jogos na neve no Brasil. A ideia do autor é que seu trabalho se eternize como fonte de pesquisa e inspiração para novas obras. Tomara que o livro também, além de servir como base de pesquisa, ele inspire outras pessoas a escrever também. Que isso acho que é o mais legal, sabe? Alguém que leu esse livro e fala assim, agora que também quero escrever alguma coisa sobre o meu time, sobre a minha cidade, ou sobre outra particularidade, né? Novo projeto da Biblioteca Pública reúne autores bageenses. A Biblioteca Pública Municipal Dr. Otávio Santos deu início ao projeto Com a Palavra o Autor. A proposta, segundo a diretora Lúcia Gomes, é incentivar o consumo de literatura de autores bageenses. Os próprios autores vão enviar uns vídeos falando das suas obras e dando dicas de leitura. E falando sobre essas dicas. Então vai ser uma coisa muito bacana porque vai ser uma rede. O Rodrigo Tavares fala sobre sua obra, dá uma dica de uma autora conhecida dele, ela dá uma dica, e livros que tenham aqui nas nossas prateleiras. E os que não têm, os autores vão mandar, porque nós queremos essas obras aqui. Os vídeos estão sendo postados nas redes sociais. E a primeira participação foi de Ana Luísa Antunes, radicada em Porto Alegre. Ela é professora de língua espanhola no Colégio Militar da capital. A obra que a autora apresenta é Olhos de Vênus. Quero conversar com vocês sobre o meu livro Olhos de Vênus, que se encontra na biblioteca, um livro de poemas. E eu quero deixar para vocês o primeiro poema que abre o livro, que é uma mensagem ao leitor, uma conversa com ele. Que diz assim: ao leitor, quando te escrevo, é a ti mesmo que escrevo, burilando até que sangre a pedra branca do papel? A quem procuro quando te seduzo por palavras de suor e cabala misturadas em tinta? Escuta, amante obscuro, se não te toco como quero, se o verso escoa, perdido em labirinto, por favor, me perdoa e não confundas meus tortos meios com a força do que sinto. Então, aqui, espero que leiam Olhos de Vênus, de Ana Luísa Antunes. E como a proposta é que cada convidado apresente o trabalho de outro autor, Ana Luísa sugeriu o livro Tudo que Poderíamos Ter Sido, de Zeca Six. É escrito numa linguagem arrojada, desbocada, muito livre e que fala sobre uma geração perdida que viveu seus melhores momentos nos anos 90 em Porto Alegre. Todas as obras sugeridas podem ser encontradas na biblioteca, que está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Basta se associar. A pessoa tem que vir aqui fazer a sua carteirinha, né? Dar uma colaboração para a Associação dos Amigos da Biblioteca de R$ 20 por ano, e pode vir pegar
quantos livros quiser durante o ano, fica 15 dias com o livro em casa. Se vai ficar mais, quer ficar mais, só avisar, não tem problema nenhum. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima sexta-feira. Acompanhe também as redes sociais da TV Câmara Bagé.